Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Glória a Deus. Irmãos, este texto, esta Ana que diz o texto, é a que foi mãe do profeta Samuel. Isso é antes do rei Davi, é mais de 1000 anos antes do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Era uma mulher, a história está relatada no capítulo anterior, o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, fala de um homem que se chamava Eucana, que morava num lugar chamado Ramataim de Zofim, nas montanhas de Efraim, e este homem vinha de ano em ano na cidade de Siló, onde estava na época o tabernáculo de Moisés, para adorar ao Senhor. O templo de Salomão não tinha sido construído ainda, porque essa história é anterior até ao rei Saul, é Saul, Davi, depois que vem Salomão. Então tinha só o tabernáculo de Moisés, na época era o sumo sacerdote Eli, e este homem chamado Eucana ia de ano em ano adorar ao Senhor. Ele tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana era estéril. Esta Ana aqui que diz o texto. Na época, segundo a lei de Moisés, quando um homem fosse casado e sua esposa não podia dar filhos, este homem podia casar com outra esposa. Isso era só na época, hoje não mais, né? Por favor. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Aliás, esse nunca foi também o plano original de Deus. Deus só fez uma Eva para o Adão. Fala para o lado assim, viu? Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, este homem ia adorar a Deus, e Ana é um dos exemplos bíblicos de oração que foi aceita, que foi recebida pelo Senhor. Ela se humilhou perante Deus, pediu um filho, e o Senhor ouviu a súplica, e o Senhor lhe deu uma criança, e essa criança foi um grande homem perante o Senhor, foi o profeta Samuel, o último dos juízes de Israel, e após ele já começou a monarquia naquele país. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, esta mulher clamou ao Senhor, só que ela fez uma oração segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, nós precisamos conhecer mais ao Senhor. Dentro das igrejas tem muitas pessoas que ainda não estão firmes na palavra de Deus. Irmãos, acontece muita coisa em nossas vidas e nós não entendemos. Jeremias disse assim: não é do homem que caminha o entender seus passos. Quem entendeu a mente do Senhor ou foi seu conselheiro? Diz Romanos capítulo 11. Nós não entendemos o que Deus faz. Jesus disse em João 13: o que eu faço não entendes agora, mas entenderás depois. Irmãos, e nesses momentos de incerteza, muitas vezes nós pedimos ao Senhor por uma pessoa, para que essa pessoa viva, essa pessoa morre. Pedimos ao Senhor que cure uma pessoa, e Deus não cura, ela continua doente. Pedimos que uma porta se abra, a porta não se abre, pelo contrário, fecha outra ainda. Irmãos, e nós não entendemos, e por falta de conhecimento, irmãos, as pessoas perecem. Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Irmãos, é necessário conhecer as Escrituras e conhecer a forma de Deus agir. Diga glória a Jesus. O livro de Salmos diz assim: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor. O livro de Eclesiastes diz assim: se você se alegrar na tua vida e tiver muitos dias de luz, considera, porque haverá muitos dias de trevas também. Irmãos, a vida é assim. João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga glória a Jesus. Eclesiastes 9 diz assim:
tudo acontece igualmente a todos, tanto ao que sacrifica quanto ao que não sacrifica. Irmãos, quando eu era ainda mais jovem do que eu sou hoje, diga glória a Jesus. Irmãos, eu tinha uma ideia na cabeça que se eu fosse fiel sempre ao Senhor, nunca iria me desviar, na minha vida não iria acontecer coisas ruins. Mas não é assim. Mesmo você sendo fiel ao Senhor, acontecem coisas desagradáveis, acontecem coisas que fogem do controle. Irmãos, e o maligno ataca na falta de conhecimento. Jesus disse em João 13, a palavra do semeador: semente que caiu na beira do caminho, aqueles que ouvem a palavra de Deus e não entendem, e vem o maligno e arrebata a semente. Irmãos, quer dizer, a palavra do Senhor tem que ser compreendida. Mesmo você sendo fiel ao Senhor, acontecem coisas desagradáveis nessa vida. Por quê? Porque é prova, meu amado irmão, é prova. Fala para o irmão do lado, é prova. Ainda essa semana, o Senhor me falou muito forte ao coração, e eu até transmiti ali na casa de operação, 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que significa isso? Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Para entrar no céu é só com fé, só pela fé. Mas não existe fé sem prova. Fé, para ser fé, tem que ser provada, e provada no fogo. E fogo na Bíblia ou significa muita unção do Espírito Santo, ou muita tribulação. Fala assim, misericórdia. E Romanos 5 diz assim: nos gloriamos nas tribulações. Então, o crente tem que conhecer a palavra do Senhor, e o crente tem que saber que tribulação é próprio de crente. Irmãos, crente e tribulação é quase sinônimo. Diga glória a Jesus. Mas depois vem a vitória. Até que um dia o Senhor revela no teu coração, revela de uma forma compreensível a verdade de que a vitória do crente é final. Fala isso para o irmão do lado. A vitória do crente é final. Diga glória a Jesus. Hoje cedo na minha casa nós tivemos uma reunião de oração, que nós estamos numa campanha, tinha ali bastante gente, e nós tiramos o versículo daquela caixinha de versículos, e a última irmã que tirou o versículo, tirou aquele, Mateus 24:13, o que perseverar até o fim, será salvo. Então fala para o mundo assim, persevere até o fim, até o fim. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Ana fez uma oração segundo a vontade de Deus, porque ela recebeu do Senhor e entregou para o Senhor. O pedido dela é: se o Senhor me der um filho, eu o dou para o Senhor por todos os dias de sua vida. Irmãos, outro ensino bíblico: Deus não faz o que nós queremos, Deus faz o que Ele quer. A melhor coisa que você tem a fazer na vida é se encaixar na vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Para isso, em primeiro lugar, é necessário conhecer a vontade do Senhor, e é impossível conhecer qual seja essa vontade sem conhecer a palavra. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e daí chegamos no primeiro versículo que lemos. Orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O tópico do capítulo diz, o cântico de Ana. Na verdade, isso aqui foi uma oração. Pode ter sido até uma oração cantada. Existe muito isso na Escritura Sagrada. Diga glória a Jesus. 1 Crônicas 25 fala que o rei Davi estabeleceu os cantores, os profetas do tabernáculo de Jerusalém. Quando o rei Davi morreu, o templo ainda não tinha sido levantado, tinha apenas uma tenda onde estava a arca, mas ali naquela tenda, os levitas cantavam 24 horas por dia, tinha 24 turnos de louvor, e fala dos filhos de Asaf, Emã e Gedutum, que eles profetizavam com harpas. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Apocalipse 8, dos 24 anciãos ao redor do trono de Deus, todos eles têm harpas, instrumento de música, né? Harpas nas mãos. Diga glória a Jesus. Porque eles, o capítulo 4 de Apocalipse diz que eles sem cessar dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir.
São orações com louvor, orações cantadas, orações profetizadas com cânticos. Diga glória a Jesus. Então, essa oração de Ana foi uma oração cheia do Espírito Santo de Deus. Irmãos, outra coisa que o Senhor já está nos falando aqui nesse versículo. Em primeiro lugar, sobre oração. O Senhor quer sempre nos despertar. Repita comigo: o ser humano sempre precisa de despertamento. Sempre. Hebreus 3 diz: exortai-vos mutuamente todos os dias, pelo tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ser humano precisa de exortação todo dia, irmãos, porque a nossa natureza se desvia com facilidade. Por isso que nós precisamos estar no meio dos irmãos, porque um exorta o outro. Diga glória a Jesus. Um lembra ao outro um versículo que o irmão está esquecendo. Irmãos, a Bíblia é muito grande, muitos versículos, e nós precisamos guardar todos eles. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus em Mateus 28. Temos que guardar, só que nós precisamos de irmãos que nos lembrem de textos e de versículos que nós estamos esquecendo. Diga glória a Jesus. E aqui, irmãos, o Senhor fala sobre oração. Ainda hoje cedo, na reunião de oração que eu falei para os irmãos, tinha ali um missionário que falava sobre a preguiça para orar. Isso é terrível. Fala para o mundo do lado: não seja preguiçoso. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu digo por mim, eu prefiro pegar e fazer um trabalho assim, braçal, assim, trabalhar, do que orar. Sabe por quê, irmãos? Porque oração é um trabalho espiritual, tem que vencer a própria vontade, vencer a própria mente, vencer a má vontade principalmente. Diga glória a Jesus. E nós temos que vencer isto. Então fala para o irmão do lado: vença a preguiça para orar. Diga glória a Jesus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Ensinou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Irmãos, o Senhor nos fala novamente nessa noite sobre orar. Tem que orar mais. Fala para o irmão do lado: tem que orar mais. Irmãos, oração é uma tarefa espiritual que nos humilha. Diga glória a Jesus. Que nos quebranta, porque nós temos que pedir a Deus, nós temos que nos expor diante de Deus. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Tem que derramar a alma perante o Senhor. Davi disse no Salmo 22: o meu coração se derreteu como cera. Tem que se derramar diante de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5. Tem que chorar na presença de Deus. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4. Diga glória a Deus. Irmãos, e tem que ser uma oração no Espírito. Tem que ser uma oração no Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Cheguemos-nos em inteiro coração e com inteira certeza de fé. Hebreus 10, 20 ou 21. Temos que chegar diante do Senhor com inteiro coração, não com o coração dividido. Tem que chegar diante do Senhor confessando as culpas. Tem que chegar diante do Senhor liberando perdão. Diga glória a Deus. Irmão, Jesus está aqui. Glória a Deus. Durante o louvor tinha gente que estava meio xoxinha, só porque não tem bateria. Então o que te toca é a bateria, mas misericórdia, o que é isso? Fala assim: misericórdia. Não é o Espírito Santo que enche o crente, é a bateria. Dá licença, né, meu amado, por favor. Diga glória a Jesus. Ou são os irmãos que ficam cantando ali, ou as irmãs, fala assim: misericórdia. Faz favor, né?
Fala para ela assim, olha para Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, tem que se encher do Espírito Santo. Então Ana orou ao Senhor e disse, irmãos, Ana aqui estava cheia do Espírito Santo e proferiu palavras proféticas, palavras segundo o coração de Deus. Irmãos, Deus quer nos encher. Fala para o mundo do lado, Deus quer te encher. Deus quer te encher. Irmãos, aqui nesta igreja, o Senhor está nos conduzindo num caminho em que é hora de ser cheio do poder de Deus. Diga glória a Jesus. Foi no outro domingo, eu e minha esposa nos encontramos com uma profetisa, e ela disse pelos dons do Espírito Santo que, com respeito a essa igreja aqui, Deus ia pôr alguns crentes na grelha. Faz misericórdia, porque para tostar, está muito friozinho. Deus não gosta de crente morno. Apocalipse 3. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, é bom se apertar um passo. Corra para Jesus. Fala para nós assim, corra para Jesus. Irmãos, e a nossa luta aqui nesta igreja, diga glória a Deus. Irmãos, muitos missionários têm vindo pregar aqui, e são assim pessoas muito simples. Aliás, essa semana nós vamos ter vigília de novo na sexta-feira, começa às 22 horas, e quem vai transmitir a palavra do Senhor é um missionário, ele é índio, brasileiro mesmo. Diga glória a Jesus. O nome indígena dele é Auá, mas ele abrasileirou o nome e diz que é Marcos. Diga glória a Jesus. Ele é bem simples, de uma tribo aqui do Brasil, se converteu, daí disse que o pai dele pôs ele para fora de casa, então ele vai dar o testemunho nessa sexta-feira. É um homem cheio dos dons do Espírito Santo. Vamos vir aqui para buscarmos ao Senhor. Então, irmãos, nós temos visto muitos missionários e pessoas assim muito simples, pessoas sem estudo nenhum e pessoas que têm sabedoria de Deus e têm dons do Senhor. Daí nós lembramos daquele versículo, né? Mateus 11, 25. Jesus na mesma hora se alegrou em espírito e disse, Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. E assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, irmãos, o Senhor tem abençoado a igreja através desses missionários. Mas tem um pequeno detalhe. Nós não somos como eles, nós somos nós, eles são eles. Diga glória a Jesus. E o que Deus tem para nós é diferente do que o Senhor tem com estes missionários. São pessoas simples. Mas eu não posso dizer que o povo dessa igreja aqui é simples, ainda que você quer fazer essa carinha de anjo, você é simples, capaz. Diga glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor tem para nós é, Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito e cheios do conhecimento de Deus. Diga glória a Jesus. Porque dos que estão sentados aqui nesses bancos nesta noite, não tem ninguém. Para burro você não serve, meu filho. Diga glória a Deus. Fala assim, viu? Então, você tem que ser cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. É isso que o Senhor quer de nós. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus trata com as pessoas de acordo com a forma como as pessoas são. Irmãos, Deus nos conhece. Por isso que existem muitos tipos de igreja. Graças a Deus. Diga glória a Jesus. Ao invés de isso ser um defeito, isso é uma virtude. Às vezes os que não são crentes gostam de falar mal de nós. Esses crentes não se entendem mesmo. Tem um monte de igreja, cada um de um tipo. Graças a Deus. Deus não nos trata como uma massa. Deus nos trata individualmente. Deus respeita as nossas idiosincrasias. Fala assim, misericórdia. Depois você olha no dicionário que é isso. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Deus tem uma forma de agir conosco, e o Senhor está falando aqui nesse texto, uma mulher cheia do Espírito Santo, mas cheia da palavra de Deus. O cântico que ela proferiu está longe de ser palavras assim, iletradas ou simples, não, são palavras de sabedoria e de profundidade. Diga glória a Jesus. Então fala para o mundo lá do Deus quer te dar profundidade. Profundidade na palavra. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Meu amado, ouça isso.
Deus tem um jeito de agir. E Deus age de acordo com a nossa estrutura. Salmo 103:14, Ele conhece a nossa estrutura. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já estive em outras igrejas, em outros lugares. Às vezes alguns irmãos me emprestam alguns DVDs de pregação, de congressos, etc e tal. Irmãos, existem essas igrejas assim que são assim, bem barulhentas, barulhentíssimas. Então, que as vigílias são aquele barulho mesmo. Diga glória a Deus. Tem aquelas igrejas que as pessoas saem correndo no poder, etc e tal e tudo. Irmãos, é de Deus. Diga glória a Jesus. Mas Deus nos conhece. Deus sabe que nós somos diferentes. Diga glória a Jesus. Irmãos, sem querer ofender, por favor, entenda o que eu estou dizendo, e também guardadas todas as devidas proporções, diga glória a Jesus. Mas geralmente o Senhor toma assim, dessa forma, assim, até física, até exterior. Realmente são pessoas mais simples. Agora, gente que já é um pouquinho mais complicada de cabeça, Deus age de outro jeito, mas age do mesmo jeito. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, como já foi dito outras vezes aqui nessa igreja, você tem que descobrir a forma que Deus quer te usar. Fala para um lado assim, Deus quer te usar. Diga glória a Deus. Irmãos, eu falo isso porque quando nós começamos a buscar a Deus, tem gente que já entra assim em umas crises. Pastor, tá certo, o senhor disse que tem que buscar Deus. Pastor, eu sei, eu vejo gente que está orando, está tremendo, está chacoalhando, está caindo no chão, está berrando, etc. Tal. Mas pastor, eu não me vejo desse jeito. Tá bom, às vezes nem é desse jeito mesmo que Deus vai te usar, mas de algum jeito vai, né, meu filho? O que você tem é que se mexer. Fala assim, viu? Tá certo, nem todo mundo aqui vai sair correndo, pulando e chacoalhando o lustre, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmãos, Jonas não era também desse. Jonas era uma pessoa complicada, mas era profeta de Deus. Tá certo que a baleia engoliu ele, mas era profeta. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado, Deus vai usar até os complicados. Aleluias. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que precisa é buscar a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 7 anos de idade. Foi esses dias atrás. Diga glória a Deus. Só que o Senhor me batizou no Espírito Santo e não me concedeu dons. Tem gente que diz assim, só vai batizar no Espírito Santo quem fala em línguas. Com licença, meu amado irmão, isso não está escrito na Bíblia. Está escrito pelo contrário, que há variedade de dons. Falam porventura todos diversas línguas? 1 Coríntios 12, a parte final. Quer dizer, não, a resposta óbvia dessa pergunta é não. Então, diga glória a Jesus. Irmãos, daí quando eu fiquei jovem, adolescente, daí eu resolvi buscar os dons de Deus, especificamente os dons do Espírito Santo. Irmãos, e sempre que eu via assim, alguém usado por Deus, geralmente eram pessoas assim mais barulhentas. Depois, mais para frente, que eu fui conhecer outras pessoas também usadas por Deus, que eram mais quietas. Deus usa quieto, Deus usa barulhento, Deus usa o falante, Deus usa o reservado, mas Deus usa a todos. Diga glória a Jesus. O importante é ter unção de Deus. Então, irmãos, eu via pessoas barulhentas, então eu pensei assim que, então, para ser usado por Deus tem que ser barulhento. Pequeno detalhe, eu não tenho garganta para isso. Se eu começar a orar em voz muito alta, daqui a pouco eu começo a tossir. Aliás, várias vezes aqui eu estou tossindo. Diga glória a Jesus. Então, se eu começar a orar berrado, eu falo 2 palavras e acabou a voz. Então, irmãos, não é assim. Deus tem um jeito de tratar com cada um. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado, Deus quer te usar. Deus quer te usar com poder. Deus quer te usar com sabedoria. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus é muito rico. E Deus faz as coisas de muitas formas. Geralmente quando vemos alguém profetizar, geralmente esse alguém fala em línguas também. Mas os irmãos que vêm nas vigílias podem confirmar comigo que tem a missionária Selma que prega aqui nas vigílias. Ela profetiza sem falar em línguas. Ela fala para a pessoa assim, ela não fala. Eu não vi até hoje ela falando em línguas. Irmãos, por quê? Porque Deus não faz tudo do mesmo jeito. O nosso Deus é variado, é rico.
Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 12, a diversidade de dons, a diversidade de operações, a diversidade de ministérios, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus quer operar. Diga glória a Jesus. Cântico de Ana: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque eu me alegro na tua salvação. Aqui Ana estava jubilando em espírito, se alegrando no Senhor por uma vitória, a vitória de uma resposta de oração. Ah, meu amado irmão, não tem coisa melhor do que ser respondido por Deus. Diga glória a Jesus. Quem ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios 8:3. Irmãos, ser respondido por Deus, porque muitos falam, mas nem todos são respondidos. Diga glória a Jesus. É necessário se derramar perante o Senhor, é necessário conhecer a vontade de Deus. Irmãos, busca o Senhor para que o Senhor se revele a você, para que você faça orações certeiras, orações que acertem o alvo. Diga glória a Jesus. Versículo 2: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ah, meu amado irmão, sempre que alguém alcança algum favor, alguma resposta de Deus, este alguém exalta ao Senhor, porque não há ninguém que saiba responder e saiba fazer como Deus faz. Diga glória a Jesus. Muitas vezes, irmãos, Deus não opera, como já falamos, muitas vezes os doentes não são curados e as portas não são abertas como queríamos. Mas, irmãos, é necessário exaltar ao Senhor em qualquer situação. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito, o livro de Jó, ele perdeu tudo. Qual a oração dele? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A oração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, os campos não produzam mantimentos, eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor ensina isso. Diga glória a Jesus. Deus sabe o que é melhor. Fala isso para o irmão do lado: Deus sabe o que é melhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, existem certas coisas na vida que a gente tem que lutar contra, mas tem certas coisas que tem que se conformar. Diga glória a Jesus. É como Paulo, 2 Coríntios 12, lutando contra o espinho na carne, Deus disse: a minha graça te basta. Então nós precisamos alcançar do Senhor este conhecimento. Louvado seja o Senhor. Versículo 2 é um versículo de exaltação. Não há Deus como é o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, nunca esqueça disso. Deus é sempre bom, infinitamente bom, eternamente justo. Fala para o irmão do lado: Deus é justo. Diga glória a Deus. Deus é justo. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmão, sempre que eu falo isso para os irmãos, eu lembro de um caso. Uma mulher que eu conheci, que ela veio aqui à igreja, ela estava revoltadíssima. Porque Deus não é justo. Eu falei: por que, minha irmã? Por que Deus não é justo? Você diz que Deus é justo. Porque Deus levou a minha mãe. Eu falei: quantos anos tinha sua mãe? 90. Faz favor, fazia misericórdia. Queria que ela vivesse 200 por acaso? Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus sabe. Diga glória a Deus. Se Deus levou, é porque Deus sabe. Irmãos, e pode a criatura contender com o Criador? E contender com o Criador porventura é ensinar? Foi o que Deus disse para Jó. Jó 42, diga glória a Jesus. Fala para o outro lado: não contenda com Deus. Não contenda com Deus. Olha a palavra de Ana: não há santo como é o nosso Deus. Irmãos, a acusação que o diabo quer lançar é que Deus não é justo. Deus é justo. Diga glória a Jesus. Você está desempregado? Deus é justo. Credo, pastor, você acha que Deus quer que eu fique desempregado? Meu amado, o que está acontecendo na tua vida eu não sei, eu só sei que Deus é justo.
Diga glória a Jesus. Romanos 3:3, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se está acontecendo coisa ruim na tua vida, a culpa não é de Deus. De quem vai ser então? Sua, né? Diga glória a Jesus. Então fala para você, a culpa é tua. Diga glória a Deus. Irmãos, quando levaram Jesus para ser julgado por Pilatos, o que Pilatos disse de Jesus? Não vejo nele culpa alguma. Fala para o lado, Deus não tem culpa nenhuma. Louvado seja o Senhor, Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é justo. Versículo 3, irmãos, este versículo é profundo. Leia comigo com atenção. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Já nos lembramos do Salmo 131, que diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, meus olhos não se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, estávamos falando agora há pouco das pessoas mais simples. Por que geralmente Deus usa pessoas mais simples? Tiago 2,6, porventura, aliás, Tiago 2,5, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? Geralmente pessoas mais simples, pessoas sem estudo, conseguem chegar a Deus mais facilmente sem as barreiras da mente, do raciocínio e do intelecto, por uma razão muito simples: a fé é maior que o intelecto, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, o intelecto pode também glorificar a Deus, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que Deus não usava só pessoa simples. Amós era boiadeiro, mas Isaías era príncipe. Diga glória a Jesus. Homem cultíssimo, homem letrado, homem poeta, homem escritor de livros. E Deus usou, irmãos, o livro de Amós tem 9 capítulos, o de Isaías tem 66. Foi muito mais usado do que o outro, e era um homem de muita capacidade. Irmãos, e Paulo, o governador romano, dizendo para ele: as muitas letras te fazem delirar. Diga glória a Jesus. Quer dizer, é possível, irmãos, ser cheio de conhecimento até das coisas seculares e das coisas da terra, e ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Basta canalizar tudo para a glória de Deus. Diga glória a Jesus. Agora, o que significa o versículo? Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas. O que significa isso? Por mais entendimento e conhecimento que uma pessoa tem, a pessoa tem que se humilhar, porque o conhecimento de Deus é inescrutável. Salmo 145:3. Irmãos, o conhecimento de Deus é muito além de toda a imaginação. Salmo 119 diz assim: a toda a perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Irmãos, quem consegue medir o que Deus está fazendo? Quem consegue medir a ação de Deus? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que significa isso? Muitas vezes, só a pessoa, por ter um pouquinho mais de entendimento das coisas, a pessoa quer ficar falando sobre assuntos ousados, assuntos petulantes. Mas, irmãos, isso fica muito contraditório com a nossa situação. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes a pessoa quer falar sobre predestinação, quer falar sobre eleição, quer falar sobre a grande tribulação, e tem problema de mentira e está brigando com a mulher. Então, irmãos, não combina se falar sobre predestinação e sair da igreja brigando com a mulher. Então, quer dizer, o entendimento vai longe, mas o comportamento é péssimo. Fazem misericórdia. Então, sabe o que Deus está dizendo com esse versículo? Assim, menos. Fala assim, menos. Diga glória a Jesus. Por exemplo, meu amado irmão, estou dizendo pelo Espírito Santo aqui dentro desse salão, sentadinho nesse banco agora, 8h20, diga glória a Jesus. Agora aqui neste lugar tem muitas pessoas cujo conhecimento da Bíblia supera em muito o comportamento que deveria ser proporcional.
Diga glória a Jesus. O que significa isso? Você tem que fazer com que este conhecimento seja aplicado na tua conduta. Diga glória a Deus. Você precisa aplicar o que você já sabe da palavra de Deus. Por isso que Ana disse pelo Espírito Santo: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Outra coisa, irmãos, que significa isso? Diga glória a Jesus. Cuidado com as palavras, cuidado com o que você fala sobre os outros, cuidado com os julgamentos, cuidado com os julgamentos sobre as igrejas, sobre os servos de Deus, sobre os ungidos de Deus. Cuidado, fala para um lado assim: cuidado. Salmo 105:15, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cuidado com as coisas. Mas às vezes a pessoa se acha muito sabida e muito entendida e fica proferindo coisas sobre tudo e mais um pouco. Porque a igreja universal é assim, porque a igreja quadrangular é assim, porque os batistas são assim, porque os assembleias são assim. Quem vê acha que você é uma sumidade, e aliás você devia sumir mesmo. Mas em misericórdia. Cuidado, irmãos, esse versículo está querendo dizer o seguinte: cuidado, se humilhe perante o Senhor. Fala para um lado assim: se humilhe perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, Deus sabe humilhar os que andam na soberba. Está escrito. Diga glória a Jesus. Feche a tua boca, não fale de ninguém. Soube que alguém caiu em pecado, fecha a boca, ore. Gálatas 6:1, se algum de vós for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai e toca com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Louvado seja Deus. Irmão, Jesus está aqui. Diga glória a Deus. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Século 21, todo mundo preocupado com balança, celulites e gordurinhas. Fazem misericórdia. Deus também tem uma balança, só que a balança de Deus não pesa isso. As obras são pesadas na balança. Diga glória a Deus. Mas tem um tema bíblico que se chama vaidade. Vaidade. A igreja que eu estava quando era criança achava que vaidade era mulher passar sombra nos olhos ou usar brinco. Mas vaidade é muito pior do que isso. Vaidade é buscar o que é passageiro. Vaidade é você durante o culto do domingo, com o pastor se esfalfando aqui na frente para explicar a Bíblia, você pensando assim: amanhã, minha filhada, eu vou dormir até tarde, depois eu vou na casa da mãe. Faça o favor, fala assim: faça o favor, busca as coisas de Deus, preste atenção na palavra do Senhor. Sabe o que é vaidade? Você ficar preocupado com dinheiro. Sabe o que é vaidade? Você querer por seu próprio esforço fazer com que as coisas aconteçam, sendo que está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Diga glória a Jesus. Vaidade de ficar preocupado com carro, com casa, com dinheiro, com posição, com diploma. Isso é vaidade, isso passa. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Por Ele são as obras pesadas na balança, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. A partir do versículo 4, a Ana estava cantando em forma poética, e a profecia hebraica é cheia de paralelismo, ou são duas frases. Tem muito livro de provérbios, duas frases no mesmo versículo, as duas frases querem falar a mesma coisa, uma só está reforçando a outra com um outro exemplo. E também tem o paralelismo antitético, só Jesus. Diga glória a Deus. É quando uma frase está dizendo exatamente o inverso da outra. Aqui ela está com os paralelos dos inversos. O arco dos fortes foi quebrado, mas os que tropeçavam foram cingidos de força. Quer dizer o seguinte: quando a pessoa está na força da carne, Deus abate. Quando a pessoa não tem força nenhuma, Deus exalta.
Diga glória a Jesus. Se você está sem força nenhuma, Deus vai te levantar. Se você está se achando, Deus vai te abater. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Fala para nós, assim, tem que se humilhar. Glorificado seja o Senhor. Versículo 5. Os fartos se alegraram por pão e cessaram os famintos. Quer dizer, quem tinha comida em abundância agora está passando fome, e quem passava fome agora tem abundância. Irmãos, Deus gosta de fazer opostos. Irmãos, as obras de Deus são muito diferentes. Diga glória a Jesus. Quem pode entender o que Deus faz? Diz lá em Eclesiastes 3. Em Eclesiastes 11 diz assim: quem conhece o caminho do vento, ou quem sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida? Assim são as obras de Deus, que faz tanto uma quanto outra coisa. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus gosta de fazer opostos. Então, meu amado, por isso que o melhor caminho que nós temos é andarmos em humildade perante o Senhor. Meu amado, quando Deus te der uma bênção, fique humilde. Diga glória a Jesus. Passou no vestibular, fica humilde. Fique quietinho no teu lugar. Conseguiu um emprego bom, salário bom, fique quieto, fique humilde no teu lugar. Irmãos, porque tem gente que recebe bênção, aqui da frente, até daqui dá para ver, e olha que eu estou sem óculos. Diga glória a Jesus. A pessoa já está assim. Fazer misericórdia. Irmãos, tem Jesus, amado. Irmãos, isso é coisa de criança. Criança que chora com facilidade e ri com facilidade. Irmãos, tem gente que quando está mal é fácil de ver, porque ele vem de arrasto e com a cara horrível. Daí quando ganha vez, está assim. Fazer misericórdia. Meu amado, fique humilde, se humilha, diga glória a Jesus. Irmãos, quando Deus abençoa alguém, tome cuidado para não perder a bênção. Versículo 5, né? Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, de uns 15 anos para cá, no Brasil, as igrejas evangélicas começaram a querer misturar o poder econômico com o poder espiritual, e são coisas incompatíveis entre si. As igrejas evangélicas querendo lançar artistas gospel na mídia, cantores evangélicos, gente querendo projeção, gente querendo aparecer, shows evangélicos. Irmãos, isso é o cúmulo do absurdo. A obra de Deus não é feita para show de ninguém. Diga glória a Jesus. A obra de Deus não é para exaltar o nome do Senhor. Irmãos, está aqui o versículo 2. Não há outro santo como o Senhor, não há outra rocha como o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o que o versículo está dizendo é o seguinte: o poder econômico da terra é nada. Diga glória a Deus. Irmãos, se Deus quiser derrubar uma potência mundial como é os Estados Unidos, Deus derruba em um dia. Porque o livro de Apocalipse vai mais longe. Apocalipse 18 diz que Deus vai derrubar a grande Babilônia em uma hora. Diga glória a Jesus. Irmãos, em uma noite caiu o Império Babilônico, que foi o maior da terra. A cidade de Nínive, que foi a mais poderosa do mundo da sua época, Deus disse assim: eu sepulto para não ser mais achada. Em 1950 e poucos, irmãos, quase 2.500 anos depois que ela foi destruída, que alguém acha que achou, porque não tem certeza. Diga glória a Deus. Então, irmãos, tem que buscar o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tem gente que se ilude com as coisas. Tem gente que vai num show evangélico, tem 50 mil pessoas, aí a pessoa sente arrepio. Irmãos, arrepio da carne, que faz favor, fazem misericórdia. É só porque tem 50 mil ali. Irmãos, se você fosse num show dos Beatles, você ia ter arrepio também. Fazem misericórdia. Irmãos, porque a pessoa se ilude com as coisas. O homem se ilude aqui, com os olhos, com o que vê.
Irmãos, o reino de Deus não tem aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 22. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando hoje, como dizem os missionários, não sei se você está entendendo o mistério. Diga glória a Jesus. Aleluias. Versículo 6. Irmãos, olhe o versículo 6. Jesus amado, Deus de glória. Você vai ter que ler comigo. Vamos ler juntos? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. Meu Jesus, diga glória a Deus. Deus tem poder para todas as coisas, por isso que toda a carne tem que se calar perante o Senhor. Irmãos, e olha que é um dos primeiros textos bíblicos a falar sobre ressurreição, porque era um assunto obscuríssimo no Velho Testamento. E Ana, uma mulher simples, uma mulher do povo, que morava nos confins de Israel, que uma vez por ano ia para adorar a Deus, porque era muito longe. Diga glória a Jesus. Falando sobre ressurreição dos mortos, uma época em que ninguém falava sobre isso. O Senhor faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Meu Senhor amado, fala para o lado, Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus nos ensina. 1 Pedro 3 diz que um espírito manso e quieto é precioso diante de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus quer escrever verdades muito profundas dentro do teu coração. Diga glória a Deus. Só que essas verdades só são escritas em momentos de dor, né? Hebreus 5:8. Aprendeu a obediência pelo que padeceu. Meu Senhor amado. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma verdade que o Senhor escreveu no meu coração, e se eu sempre falo isso, irmãos, a boca fala do que está cheio o coração, né? Mateus 16, aliás, Mateus 12, 24. Diga glória a Jesus. Uma coisa que o Senhor escreveu no meu coração, irmãos, estar na igreja é honra, é privilégio. Diga glória a Jesus. O Senhor faz descer a sepultura e faz tornar-a subir dela. Diga glória a Deus. Às vezes a pessoa está fazendo campanha de 7 semanas, da quinta. Uma quinta lá, ela está indisposta, com dor de cabeça, está cansada, chegou atrasado do serviço. Tem que ir na igreja hoje? Né? Tem campanha. Então vamos. Jesus te põe no hospital 40 dias, que você vai vir para a igreja com as mãos para cima. Viu? Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Você nunca mais falar, tem que ir na igreja, não tem que vir coisa nenhuma. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, 1 Samuel 2,6 está escrito para te dar temor. Fala para o irmão do lado, tem que ter temor de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu fico preocupado. Mas o Senhor está falando hoje aqui. A igreja pode estar meio vazia, pode ser feriado, pode ser o que for. Jesus fala. Diga glória a Deus. Jesus está falando hoje aqui. Tem que ter temor de Deus. Diga glória a Jesus. Não é porque nós somos uma igreja sem formalidade, estou pregando sem terno, sem gravata. Aliás, eu não nasci para isso. Diga glória a Deus. É só em casamento e olha lá. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que ter temor de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, até nas pequenas coisas. Ouça o que eu vou falar. Não estou querendo me referir a ninguém, mas ouça o que eu vou falar. Meu amado, pastor a gente chama de pastor, e missionário a gente chama de missionário. Diga glória a Jesus. Porque tem gente, diga glória a Deus, gente que é membro da igreja,
Eu vou dar exemplo daqui, né? Gente que é membro dessa igreja e que me encontra na rua assim: oi, Bira, tudo bom? Meu amado, não é por nada, eu não gosto, eu detesto o título, não sou disso, etc e tal, mas meu amado, isso cheira falta de temor. Enquanto eu fui membro de igreja, que eu tinha pastor, eu nunca chamei o meu pastor de você, jamais. O último pastor que eu tive chamava Ronaldo, eu nunca cheguei para ele assim: oi, Ronaldo, tudo bem? Capaz? Diga glória a Deus. Irmãos, eu nasci na igreja, isso nunca passou pela minha cabeça. Isso é falta de temor. Irmão, sempre que vem um missionário, eu chamo ele de missionário. Eu não chego lá e digo: oi, cara, tudo bom? O que é isso? Diga glória a Deus. Irmãos, isso é falta de temor. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque são homens de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, às vezes na igreja vai perdendo o temor. Irmãos, mas eu sou amigo do pastor. Irmãos, os discípulos eram amigos de Jesus, mas sempre o chamaram de Senhor. Diga glória a Jesus. Nunca alguém teve intimidade com Jesus a tal que ficasse amiguinho dele, capaz. Diga glória a Deus. Irmãos, eu estou dando o exemplo das pequenas coisas, porque quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Irmãos, olha o versículo: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Diga glória a Deus. Tem que ter temor de Deus. Fala isso para um lado: tem que ter temor de Deus. Temor de Deus. Diga glória a Jesus. Temor de Deus. Irmãos, ontem tivemos casamento aqui na igreja, e da igreja mesmo teve muito pouca gente, porque a moça foi batizada aqui na igreja há uns 3 semanas, mas ela ainda não se integrou bem assim, na igreja. A irmã dela que é membro da igreja, e o rapaz é membro da Assembleia de Deus. Então no casamento tinha assim gente que eu não conhecia, e pelo visto tinha bastante gente que não era crente. E a gente percebe assim, irmãos, quando tem assim uma reunião em que são poucos os crentes, como é difícil, porque as pessoas assim não têm reverência com a palavra de Deus. Então ontem eu pregando no casamento e tinha gente conversando no primeiro banco, mas assim um desaforo que só pela graça do Altíssimo. Não é desrespeito comigo, a palavra que eu estou pregando é eterna, meu filho, a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Tá, mas a gente releva porque eram pessoas que não são crentes. E quando os crentes fazem isso? Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Aqui não costuma fazer porque aqui o pastor dá uns streamilique de vez em quando. Diga glória a Deus. E daí o povo toma jeito. Fazem misericórdia. Mas irmãos, tem que ter temor de Deus. Não precisa o pastor ter uns chilique para a pessoa ter temor. Amém? O Senhor é que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Feche os teus olhos. Meu Deus amado, meu Deus glorioso, meu Deus bendito. Senhor amado, o Senhor está falando. Em tudo o Senhor está. Em todas as ações a tua mão está. Meu Deus, queremos enxergar a tua mão agindo. E meu Deus, e queremos parar de emitir os nossos próprios conceitos, para nos humilharmos e ouvirmos o que o Senhor tem a dizer, para falarmos palavras de acordo com as tuas palavras, de acordo com a tua direção. Meu Deus, eis aqui, Senhor, desta mulher do passado, louvando e glorificando a Deus por uma vitória, mas também dizendo palavras proféticas. Senhor amado, meu Deus, produz temor na tua igreja, Senhor amado, em nome de Jesus. Não temais aquele que mata o corpo e não pode fazer mais nada do que isso. Temei antes daquele que, além de poder para matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Meu Deus, concede temor à tua igreja. Concede temor a cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, Jesus está aqui. Louvado seja Deus.